experimentados, política seria a arte do possível, o que mostra suas limitações. Mas exatamente por isso eles também costumavam dizer que um político, quando vê um cavalo com arreios passar à sua frente, deve montar imediatamente. Com isso, significando que as oportunidades que se apresentam ao político devem ser aproveitadas imediatamente. Temos, no estado do Rio de Janeiro, um novo governador. E ele, um quase desconhecido, Cláudio Castro, que poucos ouviram falar anteriormente, quaisquer que sejam seus problemas no futuro com a justiça, ele tem oportunidades excepcionais nesse período em que está no lugar de Witzel. Ouvi dizer que ele vai a Brasília esta semana para renegociar a dívida do Estado com a União e tentar viabilizar a vida financeira da nossa unidade da federação, que tão rica não conseguiu resistir à corrupção desenfreada que estamos sofrendo há décadas. Desde Moreira Franco, corrupto competente, que demoraram décadas para pegá-lo, e assim mesmo, com 4 dias de prisão, já está gozando a fortuna que nos levou. E Marcelo Alencar, depois os Garotinhos, Pezão, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, aliás, com muita razão, ele se queixa do fato de ele ser o único governador que está preso. Ele se considera, e eu acho que é, o boi de piranha. Aquele que foi escalado para a nossa justiça mostrar que não há impunidade, que eles realmente estão fazendo o que é necessário fazer contra a corrupção. E Witzel está aí, solto, e já recorrendo ao Supremo para voltar à governança. Já se esqueceu dos respiradores, dos hospitais de campanha. Espero que o Supremo se lembre. O novo governador tem uma oportunidade excepcional. Já que ele vai a Brasília cuidar da dívida, do déficit, ele deve cuidar de uma outra coisa tão ou mais importante para a população do nosso estado. Ele tem que fazer alguma coisa em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a nossa polícia de agir, que entregou aos bandidos, aos milicianos e traficantes parte do nosso território. Nós temos 1,5 milhão de pessoas vivendo em favelas, sob o jugo maldito desses bandidos. São muitas pessoas de bem, mas que não podem fazer nada. Se reagirem, morrem. E tem que colaborar com os bandidos. Eu vejo nas redes sociais que já há 56 mil traficantes e milicianos bem armados nas nossas favelas, enquanto nossa polícia militar tem 44 mil na ativa.
Isso não pode dar certo. Isso pode resultar numa mortandade. Por enquanto, eles estão nos matando aos poucos, né? De vez em quando, uma bala perdida numa criança, numa senhora, numa mulher. Às vezes, quando há confronto atribuído sempre aos policiais, mas essas balas perdidas às vezes são bem achadas pelos traficantes para que os policiais parem, percam tempo e eles possam se evadir. Ouvi falar também que esses 56 mil são muito bem treinados, que há até estrangeiros, mercenários envolvidos nesse treinamento. Enfim, alguma coisa nosso governador de passagem tem que fazer para tentar dar à nossa polícia os instrumentos de volta para combater o crime. Inclusive o helicóptero. Inclusive o helicóptero. Porque senão nós vamos chegar a um ponto em que vai ser necessária a intervenção das Forças Armadas. E aí, para resolver, as Forças Armadas talvez tenham que fazer um morticínio. Porque a coisa chegará a um ponto tal que os bandidos encastelados farão com que muitas outras vidas inocentes sejam perdidas. Governador, sua chance de ficar conhecido, bem conhecido e reconhecido pela população está à sua frente. Peça para que essa intervenção, sem nenhum nexo na política de segurança de nosso Estado, seja revertida e que o Supremo Tribunal gaste seu tempo para julgar aqueles processos de políticos que estão lá esperando a prescrição e que esqueçam de regrar o Executivo e o Congresso. Que voltem ao seu mistério, cumprir a Constituição. Vocês se lembram que Rosa Weber, de uma forma deselegante, numa visita de cortesia antes de Bolsonaro tomar posse, lhe deu uma Constituição? Talvez aquela tenha sido a única Constituição que estava lá no STF. Bolsonaro, devolva-lhes uma Constituição para que eles a usem e utilizem e não se esqueçam dela. Eu me lembro do presidente Dutra. Ele sempre que tomava uma decisão importante, mostrava a Constituição para dizer que se baseava nela. Nossos ministros do Supremo nem sempre podem repetir o Marechal Dutra.